Queridos hermanos, aqui seu servidor, pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, meus irmãos, sobre como preparar um povo para a venida do Senhor. Apocalipse 6:17 diz: porque chegou o grande dia da ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, meus irmãos, a tus amistades, seus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrar-te com Deus. Queridos hermanos, um feliz sábado para todos. Estamos já mandando aqui a señal para os hermanos e creio que todos já estão conectando-se com nós. Creio que outros estão se conectando também, desde Sudamérica, Centroamérica, de Espanha, Europa, não? Que Deus nos bendiga a todos. Hoje, hermanos, estamos em Los Ángeles outra vez e já o calorcito está chegando por aqui também. Allá em Redding está muito caliente, sí, pero aqui estava fresco ayer, anteayer estava fresco, hoje já empieza o sol. Queremos agradecer a Deus, hermanos, porque tivemos 2 finais de semana, onde tivemos um congresso grande, quando vino o pastor David Gates com nós outros, e o fim de semana passado também tivemos outro congresso, cerca de Sacramento, com outro grupo de hermanos. Havia ao redor talvez de 100, 120 pessoas, havia muita gente. Assim que estamos muito agradecidos com o Senhor, porque hoje também podemos estar aqui em Los Ángeles. Estivemos ayer, hermanos, dando consultas aqui em La Vermont, e amanhã regressamos outra vez. Nosso vuelo é às 7 da manhã, assim que, primeiro Deus, regressamos para estar trabajando en la finca Madison Misión Final esta semana. El día miércoles anunciamos, hermanos, de que estamos para iniciar la Escuela de los Profetas. Hoy, hermanos, vamos seguir com este temario, así que ustedes vão entender bastante en la profecía, tanto la palabra como el espíritu de profecía, la importancia de la Escuela de los Profetas. Esta mañana já predicamos, estudamos o tema em la igreja de Garfield, e havia um bonito grupo de hermanos que estão acompanhando esta obra. Queremos agradecer todos aqueles que nos estão apoiando, hermanos, com suas orações, também com suas donações. Queremos dizer, hermanos, que já vamos, hermanos, para 2 anos com este ministério, e temos, hermanos, Alô? Temos um presupuesto, hermanos, de $13,000 mensuais e nunca nos ha faltado, graças a Deus, nem um centavo para poder seguir levando a cabo todos os projetos que temos. A parte, hermanos, do presupuesto mensual, estamos, hermanos, em la fase de construção. Estamos levantando a escola e queremos anunciar, hermanos, já de uma vez, o que hablamos esta manhã, que estamos empezando, hermanos, ahora, primero Dios, en el día 30 de julio, estamos abriendo las puertas de la finca Madison Misión Final para los estudiantes. Así que la Escuela de los Profetas estaremos, hermanos, recibiendo estudiantes a partir del 30 de julho. E queremos invitar a todos os padres, a todos os hermanos que têm jovens, mais que todo varones, em um promédio de 17, 20 anos, envie para allá, hermanos, com nós outros. Estamos já reunindo um grupo muito bonito de maestros para poder começar as classes e de esta maneira, hermanos, levantar esta obra. Estamos estudando, hermanos, como fazer esta obra de maneira rápida, humilde, sencilla. Não temos edifícios, não temos nenhuma riqueza, pero sí, hermanos, entendemos por la palavra profética de que en ese tiempo el Señor quiere
uma escola Madison em cada país para treinar maestros missioneiros, obreiros qualificados, obreiros preparados, colportores, obreiros médicos, missioneiros de sustento próprio, que sejam evangelistas, que sejam pastores, que sepam dar estudos bíblicos, ganhar almas para Cristo e, a la vez, também, claro, preparar a igreja para esta crise que está às portas. Viene a hambruna, hermanos, viene a hambruna, está às portas. Viene a guerra, está às portas. E não é palavra de su servidor, esto, mis hermanos, está em la profecia. Ayer, hermanos, comentava esta manhã, ayer houve um grande acidente em Índia, não sei se vocês escutaram, e morreram, hermanos, creio, não mirei a hora da tarde, pero creio que já se ha passado de 400 muertos e mais de 1000 heridos. Hermanos, uma grande quantidade de pessoas muertas, amontonadas, enterradas bajo escombros. 3 trenes. Os trenes se chocaram e muitas muertes. E de aí, hermanos, que estamos mirando dia com dia, como está aumentando, mis hermanos, a violência, os acidentes, os desastres, as tragédias, el odio, hermanos, todo isso, e nós outros temos que preparar-nos. Portanto, de la mesma maneira como o mundo está mirando, hermanos, assustado todo isso, está buscando também uma solução, e os adventistas del sétimo dia temos a solução para todos os problemas del mundo. La hambruna, o Senhor nos mandou plantar, e aí, de aí, hermanos, que vamos estar falando este temário, não hoje, porque há demasiada luz, pero pouco a pouco vamos estar dando esses temas. A escola de los profetas, hermanos, tem que dar prioridade ao ABC de la verdadeira educação. Qual é o ABC? La agricultura. E de aí que a história de José não é apenas para niños, é para que nós outros agora, hermanos, em el pouco tempo que tengamos, temos que mover-nos para plantar, temos que ter semillas, temos que ter, mis hermanos, tierras e água para produzir a comida para esta geração que agora viene, hermanos, sofrendo la hambruna. Em las ciudades já la hambruna está, porque não há comida. Se você sai a comer, hermanos, não há onde comer, pura comida chatarra, comida refinada, comida tercializada, comida enlatada, todo colorido, não há comida verdadeira. A gente se está morrendo de hambre, de desnutrição, aunque há comida para vender, pero comida chatarra. Por isso temos que produzir comida verdadeira, e Deus nos ha dado esta luz. E Deus vai pedir contas a nós outros por esta luz. Pero nós outros, o que hicimos, hermanos, nos metemos em el sistema, somos como os mundanos, comemos como os mundanos, vestimos como os mundanos, vivimos como os mundanos. E agora, hermanos, este é o tema que vou começar hoje, ou que começamos esta manhã a predicar sobre os puestos de avançada e a escola de los profetas, porque ao revés de nós outros darmos a luz, ou o mensagem, ou educar o mundo, colocamos nossos filhos para serem educados por el mundo. E você não crê que Deus nos vai pedir conta disto? 1872, Deus nos ha dado esta luz de la obra de la verdadeira educação, e hasta el dia de hoje, hermanos, não la entendemos todavia. Portanto, hermanos, pedimos agora que você nos apoie, você nos ajude. Há alguns que têm dones para maestros, não? Têm qualidades ou competência para ajudar-nos em diferentes áreas. Há outros que têm dinheiro, há outros que têm outras maneiras de apoiar esta obra. Pedimos a ajuda de todos para que podamos levar este projeto hasta o mês de julho, el dia 30, abrir esta escola. Queremos fazer uma grande fiesta, ser um culto e dedicar, hermanos, esta escola, assim como Samuel, que abriu 2 escolas em seus dias, o profeta Samuel, e depois Elias e Eliseu seguiram, hermanos, o programa da escola de los profetas, e de maneira que isto frenou a obra de Jezabel, frenou a obra de Acab, a obra de apostasia. Não fora a escola de los profetas, hermanos, o pueblo de Deus hubiera desaparecido del mapa, pero Deus tinha um plano em aquele tempo e agora outra vez de la mesma maneira. Bueno, mis hermanos, por la mañana mencioné de manera rápida, la escuela Madison tenía un plan para sustento de los obreros, de los estudiantes, de los enfermos, porque tenía la clínica también. Entonces, hermanos, ahí leí por la mañana de que la obra que tenía, bueno, no leí, pero puedo leer ahora. Yo tengo aquí un libro, hermanos, pequeño,
E se vocês podem ver, este livro é a história da Escola Madison e de por que la perdimos, de Vance Farrell. E esta história, meus irmãos, está aqui neste librito, na página 46. Vou ler um pouquinho, dar um pouquinho de paciência. Não é bueno ler depois de comer, não? Uno se duerme. Diz assim: Bien, he enseñado durante vários anos em esta obra e he visto que não se obtêm bons resultados com a chamada educação superior. Ultimamente hemos estado seguindo um novo plano. E qual era o plano que tinha a sierva del Senhor para ajudar a los estudiantes com os obreiros Sutherland e Magan? Disse: el qual é possível llevarlo a cabo devido a nuestro estilo de vida. Podemos comprar 3 vacas por $100 e com a mantequilla que obtengamos de las 3 vacas podemos apoiar a um estudante durante 1 ano. Nosotros poseemos las vacas, pero nuestros estudiantes les sacan la leche, hacen la mantequilla y cuidan de ellas. De esta maneira podemos ajudá-los a que permaneçam na escola sin nenhuma pérdida para nosotros mismos ou las vacas, además de su constante crescimento em habilidades para o benefício de los outros estudiantes de la escola. Então, hermanos, esta manhã eu falei allá na igreja de Garfield que nós já não queremos regressar hacia atrás, porque eles estavam em vamos dizer, em um movimento progressivo. Eles estavam todavia, alguns usando vaca, criando vacas, e usando mantequilla, tomando leite, comendo queijo, pero nós já estamos mais adelantados e, portanto, podemos adquirir muitos dos princípios de Madison sem ter que imitá-los em todo. Então, eu estava dizendo que nossa ideia, irmãos, ao revés de ter 3 vacas para ajudar cada estudante que venga a manter seus custos, não? De estudo, roupa, comida, podemos, irmãos, colocar 3 cajas de abejas para ajudar cada estudante. Por quê? Porque eles nos ajudam a cuidar das abejas e com a abeja produzimos vários produtos, como a miel de abeja, que é muito cara, e mais que todo o propóleo, que é também um antibiótico natural. Amém, irmãos? E é uma ideia, estou dando uma ideia. Pero claro que em la finca, allá arriba, os que estiveram com nós miraram que temos miles de pies de pinos e estamos fazendo montão de coisas, irmãos, de planos. Queremos fazer com esta resina de pino, queremos fazer, meus irmãos, el jabón, podemos fazer ungüento, podemos fazer jarabes, podemos fazer montão de coisas. E não somente a resina del pino, também, irmãos, podemos usar a cáscara, e de aí, irmãos, com a cáscara ser o polvo, e há muitas outras maneiras que usamos o pino. E que interessante, isto é algo que nem teníamos a ideia, nenhum de nós tuvimos esta ideia ao início. Nomás pensamos, esses pinos vai ser usado para construir as cabañas, pero nós, irmãos, começamos a ler uma página em português, e de repente eu leí, irmãos, em Brasil, que nem sei como entrei nesta página, que eles descobriram um novo método de extrair a resina. E eu pensei, como? Porque eu nem tinha esta ideia, não? Então, fui lá na página e estava aí o artigo de que eles estavam metendo um tubo e extraindo a resina diretamente dentro de uma bolsa. Aí me chamou a atenção e disse, para que usam esta resina? E aí comecei a buscar, irmãos, e descobri que eles então vendiam os barriles e era chamado el ouro líquido, mas que extraíam a um sistema rústico, cortando assim em forma de V, e a resina caía dentro de um barril aí, pero caía também hojarasca, cáscaras e hormigas, e bueno, o aire traía todo o sucio com a resina, depois tinha que limpar, filtrar, pero agora não, agora estavam descobrindo uma maneira de extrair a resina limpia do árbol. E eu pensei, ao congresso eu vou falar isto. Pero já, irmãos, a curiosidade, a emoção era tão grande, não esperei o congresso, fui correndo com o irmão Marcelo, lhe dije, mira que descobri aqui, e aí está, irmãos, o plano, e agora o irmão já começou a fazer as experiências, pero agora ele já descobriu também que o
polvo é muito usado. O polvo se pode fazer de la cáscara del pino muitas coisas para diversos propósitos. Assim que temos agora, hermanos, uma grande, vamos dizer assim, uma grande indústria dentro de nossa finca apenas com os pinos, porque temos miles de pies de pinos. Bueno, aí vamos, hermanos, nós temos a panaderia, temos a apicultura, temos agora a indústria com os pinos, e vamos, hermanos, abrindo fronteira, vamos abrindo campo de trabalho. Porque, meus hermanos, escutem esto: os dias de la conferência estão contados. Não que eu quiera ou me alegre com esto, porque a conferência cumpre um propósito. A organização da obra em 1863 tinha um propósito sagrado, pero quando venga o decreto dominical, que os adventistas já não tenham seu trabalho, como vão trazer o diezmo e a ofrenda à conferência? Então, hermanos, já não vai haver majordomia, já não vai haver como comprar e vender. Então, meus irmãos, aí termina a actuação da obra da conferência, porque os pastores, a maioria, são movidos, hermanos, apenas por el cheque que lhes entra mensual. Pero se nós entramos ao plano divino, todos os pastores podemos seguir trabalhando. Decimos amém, hermanos? Então, agora se organizamos as indústrias, e de aí que vamos ter combustível próprio, comida própria, água própria, não temos que depender do sistema, e temos combustível, e temos alimento, e temos como mover-nos, e temos como seguir produzindo material. Por isso, este ano, hermanos, estamos planeando hasta o mês de dezembro comprar nossa imprenta. E de aí, hermanos, que temos pino para ser o papel e a tinta para a impressão de los livros. Então, hermanos, todo isso necessitamos fazer com muita rapidez. Por isso estamos pedindo a ajuda, hermanos, para mover a máquina, porque o difícil aqui é mover todo isto, para poner uma panaderia. Quando já tengamos a panaderia, vai estar movendo dinheiro, que vamos vender um pão integral, massa de pizza e galletas, todo integral, todo orgânico. De aí entra o dinheiro, pero hasta que tengamos isto todo, necessitamos pedir ajuda de los hermanos. E de aí, hermanos, que pouco a pouco já vamos trabalhando. Já temos a irmã Lília Cardones, nos trajo várias cajas de abejas, já temos as roupas que compramos, os guantes, todo preparado para os estudantes seguirem trabalhando. Assim que estamos muito agradecidos com o Senhor, hermanos, porque nós estamos mirando como passo a passo o Senhor está abrindo as portas para que podamos levar adelante todo este projeto. Então, hermanos, 30 de julho, queremos invitar-los a todos os hermanos, especialmente allá de Redding, allá do norte de Califórnia, os hermanos de Oregon, puedan venir com nós. Vamos fazer um culto especial, é um dia domingo, vamos fazer um culto especial, hermanos, e vamos então empezar, hermanos, a escola de los profetas. Quero estar dando mais notícias, hermanos, porque vamos criar um currículo como o currículo de Madison. E não podemos reinventar a rueda, hermanos, empezar a poner ideias humanas, porque aí derrumbamos todo, como passou com a mesma escola de Tennessee em Nashville, a escola Madison. Por isso, hermanos, o que temos que fazer é seguir o plano divino que Deus ha dado por intermédio da irmã White. Este livro aqui, hermanos, é o livro que estou mencionando, a la página 69. A la página 69 diz algo interessante aqui a respeito de lo que estou mencionando. A história de la escola Madison, del por qué la perdimos, página 69. Dice assim, hermanos: já possuímos buenos professores para as ocupações, las quales estão tão interessados como o resto de nós em desarrollar las indústrias. Escuchen esto: las indústrias, las quales não solo se responsabilizarão por el salário de todos nossos professores, sino que lhe darão empleo a um crescente cuerpo de estudiantes. Creio que uma feliz solução para este problema ha sido encontrada e é uma de nossas mais destacadas ventajas. Então, miren, hermanos, o plano original era que Madison deveria ter indústrias, e de aí que os estudantes, ao aprender
não somente na parte acadêmica, pero também na parte prática, estariam haciendo fondos ou levantando o presupuesto para os gastos de toda a escola. E nos departamentos industriais estão incluídos agricultura, horticultura, abejas, lechería, jardinería, forestación, cataplasmas, almacenamiento, jardinería, paisajista, caminos. Número 2, las artes mecânicas incluem plomería, eletricidade, herrería, mecânica de automóveis, trabalho em molinos, construção de edifícios, pintura, impressão, costura e armários. E a lista sigue, hermanos. La número 3, alimentação, panadería, fábrica de alimentos, conservería, restaurante local e na cidade, molienda e departamento de ventas. Agora escute, o ponto alto de Madison, não vou ler toda a lista, porque eles tinham 27 indústrias, assim que era uma escola gigante, hermanos, pero não começou gigante. Sabe quantas pessoas começaram na escola Madison? 11, pouquito, grupito. Era pobre, não tinham nem comida al inverno. Al primeiro inverno, hermanos, nós por dizer, passamos o inverno muito bem, comendo todos, pero eles não tinham nem comida al primeiro inverno. Pero mis hermanos, começou com 11 estudantes, pero chegou, hermanos, chegou ao número de 450 estudantes. ¿Ustedes creem que é possível, hermanos, fazer a obra de Deus? Claro que sim. O inimigo les dava duro de todo lado, hermanos, como nos está dando duro de todo lado. Pero chegou a ponto tão alto que tinham o número de 450 estudantes, 27 indústrias, e o ponto alto foram dois. Número 1, que a agricultura e as indústrias mantinham a escola. E número 2, que o sanatório chegou a ter 200 camas. 200 camas. Era muita gente que venia a tratar ao sanatório. Bueno, mis hermanos, nós queremos fazer grátis o plano. Queremos dar as classes grátis. Não grátis porque o estudante vai trabalhar 5 horas e estudar 5 horas. Portanto, se algum muchacho quer vir com nós, vamos ter, hermanos, 5 horas de classe e 5 horas a la parte prática. Fuera de classes, por dizer, a agricultura, construção, todo esto. La outra coisa, mis hermanos, que el sanatório ou a clínica também queremos fazer acessível para a gente que não tinha. Agora há muita gente enferma e que não tem Medicare, não tem dinheiro, não tem condições de sanar e, portanto, queremos, hermanos, claro que o cupo vai ser limitado, não podemos ter aí 1000 pessoas grátis, nos quebraria as pernas, pero a medida que o Senhor nos vai abrindo as portas, queremos ir crescendo. E você crê que há muitos enfermos que querem tratar-se hoje? Estão a los montones. Hermanos, toda a gente está enferma. Por isso que aqui diz, mira, hospital com 100 camas, pero depois ao ponto alto chegou com 200 camas. Curso de enfermeria, tratamento em las piezas, local e em la ciudad. Bueno, vocês miraram então que Madison, hermanos, chegou a ser uma potência. Agora escutem, isto não foi de um dia a outro. Nós estamos entrando, hermanos, em el primeiro ano. Nós compramos a finca al mês de agosto do ano passado, 2022. Em um ano, agora os hermanos que foram para allá acampar com nós quedaram maravilhados e disseram: "Uau, você já tem todo isso, porque temos os tratores, temos um banho já em fase já de acabamento, água, luz, temos, hermanos, um montão de benefícios que agora tem essa carpa bem bonita, e hermanos, a gente quedou maravilhada. Pero vamos seguir, hermanos, pedindo a ajuda de los hermanos para mover a máquina para que ustedes puedan ser beneficiados. Portanto, mis hermanos, eu pudiera seguir hablando, pero já estamos, hermanos, para completar um ano com a finca, pero queremos em um ano estar com a escola Madison aberta. Amém, hermanos? Então, o que queremos pedir a todos os hermanos aqui de Los Ángeles, os que tenham hijos, pero não gente que está descarriada, porque muitos
Padres dizem, não, meu filho já está em drogas, anda em outro mundo, vou levar allá a ver se reforma. Não, não é um reformatório aí, hermanos. Aqui é para trazer jovens que querem servir ao Senhor, como lo hizo Daniel, como lo hizo José, é o que eu vou estar predicando agora. Os jovens que querem servir ao Senhor, que necessitam receber a preparação. Então, hermanos, qual é a preparação? Não vou estender demasiado, pero eu venia ao avião, preparando o PowerPoint, pero aqui não temos o projetor, pero a la vez que tengamos a oportunidade, vou apresentar este PowerPoint que temos, hermanos. Coloquei este material de la seguinte maneira: nós queremos distribuir vamos dizer, a agenda para que 2 dias tengamos colportando, tocando puertas, visitando a gente. E de aí, hermanos, que queremos unir, primeiro Deus, e já vamos começar sábado, o outro sábado, o treinamento para isto. Queremos, meus hermanos, queremos o outro sábado já dar o treinamento para levar a cada casa em Reading uma bolsa missioneira, onde vamos colocar aí adentro o conflito de los siglos, o caminho a Cristo, o ministério de curação, que mais, hermano, limpia os 10 mandamentos, não? Los 10 mandamentos, e sí, está bem bonita a bolsa misionera, não? Que está bem bonito, e também temos inglês e espanhol, assim que vamos tocar puerta, pues se a pessoa é americana, le damos o material em inglês, e se é uma família hispana, pues le damos em espanhol. De esta maneira, hermanos, então, queremos empezar o dia sábado esse treinamento allá, vamos desenhar, ou melhor, fazer um mapa, donde que vamos ter toda a cidade, e eu pedi a los hermanos que hoje hicieran esto, de buscar as áreas de hispanos, porque queremos empezar donde está a parte hispana, não? Para alcançar primeiro os que são mais fáceis. Então, hermanos, el dia sábado vamos empezar com este projeto. De aí, hermanos, que al mês de setembro, se Deus permite, queremos já começar a clínica. Talvez que não vai ser possível, porque estamos com muito poucos obreiros para construir o edifício. Não é que não querramos, pero não temos hermanos. Vários hermanos quedaram de ir-se com nós outros, pero não chegam, porque estão cada um me disse, pastor, tenho muitas deudas. Hermanos, a maioria dos adventistas está com o câncer, a lepra de la deuda. Não pode abandonar as cidades, e talvez venga o Senhor e todavia estão amarrados por las deudas. Devem a casa, devem o carro, devem um montão de dinheiro para o banco, estão hasta la garganta de deudas. Hermanos, agora temos que sacudir e quitar toda amarra, porque, meus hermanos, mira a história de Lot. Lot estava amarrado, ele tinha um espírito de dilação, disse o Mensajes Selectos, e por causa disto, disse a irmã White, Lot perdeu sua esposa, porque ao retrasar-se, a mulher começou a ver o negativo, aonde vou dormir? Estavam saindo, pero aonde vamos? E pensou, vou dormir na cueva, eu tenho minha mansão aqui, e a mulher mirou para trás. Hermanos, agora, temos que sair ao campo para preparar o caminho. Hermanos, escutem isso, eu não sei que mais que dizer, porque por vários anos estou predicando isto. Vai haver, hermanos, eu te puedo ler aqui, eu não estou inventando isto, vai haver conversão, aqui tenho o livro Evangelismo, tenho o livro Eventos de los Últimos Dias, tenho Eventos del Tiempo Final, vai haver uma grande conversão, 1000 se convertirão à última hora, amém? Vocês podem crer isto? Eu creio. Agora lhe hago uma pergunta: quando estas pessoas ou estas multitudes se conviertam, aonde vão? Uma boa pergunta, não? Aonde vão? Porque eles, ao convertir-se, vão perder a casa, vão perder a família, vão perder o emprego, vão perder os amigos. Eles vão buscar amistade ou refugiar-se com quem? Com nós outros. Pero agora, se você está na cidade, quantas famílias você pudiera colocar em tu casa? Pois você vai dizer, pastor, aqui em Los Ángeles nenhuma, porque nossas casas são muito pequenas, a renta é muito cara, a comida é muito cara, eu não vou poder ajudar a nadie. Então, hermanos, se vão convertir-se miles de pentecostales, evangélicos, católicos, gente de la nueva era, ¿dónde vamos llevarlos? Você vai dizer, não, pues o problema é de ellos. Não, hermanos, Deus te chamou para que você seja um pioneiro. E se você não quer cumprir esta tarefa, pues sencillo, Deus te quita de lado e põe outro. Então, temos que abrir, hermanos,
los puestos de avanzada. Tenemos que abrir, hermanos, una escuela de evangelismo para alcanzar cada gran ciudad. Porque, hermanos, no es solamente ir allá e poner uma hamaca, estar aí pues descansando a la sombra de um pino. Não, hermanos, temos que ir preparar o caminho, e preparar o caminho significa trabalhar arduamente. Pergunta, hermanos, a cada um de los obreiros que estão aí arriba, se estamos dormindo aí arriba. Nós estamos rompendo piedras, como os que miraram ayer, allá o hermano Nelson e o hermano Daniel, que é o estudante que estão aí, allá, hermanos, com este juguete, ¿no? Temblando hasta el cerebro, quebrantando la piedra para poner la fosa séptica. 2 hombres para hacer la obra, una obra tremenda, hermanos. Se necesitaría de 10, 20 trabajadores para hacer esto. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Y de ahí, hermanos, tenemos que abrir escuelas, abrir sanatorios, abrir las imprentas o publicadoras para producir los materiales que devem ser dados como hojas de outono. Pero alguém vai dizer: não, pastor, eu não quero saber de esto, que cada qual siga sua vida, eu vou cuidar minha família. Hermanos, este é um pensamento suicida, porque os egoístas não entrarão em el reino de los cielos. Por isso vou dar o tema agora, este tema que vamos seguir estudando em um momento, sobre la verdadeira educação e os 144,000. Por isso disse a sierva del Senhor, hermanos, que seremos considerados como um espetáculo para o universo de lo que Deus vai fazer. Por isso estamos caminhando por fé, esperando um grande milagre, hermanos, porque a sierva del Senhor lo dijo assim. Aqui tenho a cita que está em este livro, que estava à mão, página 40. Se muitos mais estudantes em outras escolas estivessem recebendo um treinamento similar, prático, bíblico e também histórico, não? Um treinamento similar, nós outros como pueblo seríamos um espetáculo para o mundo, para os ángeles e para os homens. O mensagem seria rapidamente levado a todos os países, e as almas que agora estão na oscuridade seriam traídas à luz. Então, meus irmãos, disse a irmã Huay, que agora, meus irmãos, devemos dar prisa em todo esto. Escucha, está para chegar o decreto dominical. Querido irmão, você que vive aqui em Los Ángeles, já vai chegar o decreto dominical. Eu falei a los hermanos que vivem em São Francisco, vai chegar o decreto dominical. E você que vive em Texas, você que vive em Flórida, você que vive em São Paulo, Brasil, em Lima, Peru, em Argentina, não importa qual lugar, você que vive na cidade, quando chega o decreto dominical, onde vai com tu família? Bueno, esto hasta se pode contestar: bueno, eu vou abaixo de um árbol, abaixo de um puente. Ok, está bem. Pero voy a hacer outra pergunta: e que lhe vai dar de comer? Bueno, isso não pensei, pero entonces hay que pensar. Quando tus hijos te perguntem onde está a comida, e você vai dizer: bueno, eu não tenho comida, se vou agora comprar a comida, tenho que apostatar da fé e guardar um dia falso, pero estamos com hambre. E que sirve guardar um dia sagrado e não temos comida? Hermanos, a crise del decreto dominical está às puertas, mis hermanos, e não nos dimos cuentas dónde vivir, dónde comprar, que hacer, que comer, que tomar, dónde dormir. Agora temos que pensar em todo esto. O nossa religião, hermanos, vai ser como de qualquer igreja. ¿Estão comigo? Não se preparam, não sabem nada, nem conhecem de profecia, nem sabem de nada de decreto dominical. Então, de que serviu ser adventista? De que serviu venir a la iglesia, decir que somos el pueblo de Dios? Y cuando venga la crisis, mis hermanos, muchos dicen: bueno, cuando venga la crisis el Señor va a enviar un ángel a darme de comer. Allá está Isaías 30, sí es cierto, pero ¿en qué momento? Há 2 momentos de angústia: antes del cierre de la gracia e depois del cierre de la gracia. Depois del cierre de la gracia vem o decreto de muerte, se Deus vai prover a comida. Pero antes del cierre de la gracia, depois del decreto dominical, é o pequeno tempo de angústia, mis hermanos, o tempo de las trompetas. E de aí, mis hermanos, que o Senhor quer que nós outros vayamos ao campo com antecedência e preparar nossos alimentos. Então, meus irmãos, aí estamos delante deste projeto. Pedimos, irmãos, que apoiem. São 2 áreas muito importantes: uma é a indústria e outra é o evangelismo. Então, irmãos,
vamos involucrar-nos em levantar o sanatório, levantar a imprenta, levantar a agricultura, que é o ABC da verdadeira educação, e agora já queremos arrancar levantando a escola de los profetas. Hermanos, qual é a razão da escola de los profetas? Eu tenho gravado muitos, mis hermanos, videos, muitos congressos, muitos sermones, muitas charlas, porque, mis hermanos, esta obra tem anos de atraso, já deviéramos de haver hecho muito mais adelantado de lo que estamos. Temos que preparar verdadeiros obreiros médicos missioneiros. O pueblo de Deus será composto por verdadeiros obreiros médicos missioneiros. Temos que preparar pastores segundo o ordem evangélico. Qual é o ordem evangélico? É ser como Jesus, e Jesus predicava, Jesus ensinava e Jesus sanava. Decimos amém, irmãos? Então, e ser diferente não vamos poder lograr. E produzir livros, materiais de verdade presente, produzir comida orgânica, preparar colportores. Irmã Berenice, você que assistiu às classes, foi de interesse as classes de colportagem? Quanto material, não? Quedamos maravilhados de quanto material. Então, meus irmãos, o programa vai terminar o segmento para que podamos estudar a palavra do Senhor. Queremos fazer desta maneira. Queremos ter um promédio de 2 dias de classe. Temos que estudar a Bíblia, a Espiritualidade, a História Sagrada, estudar várias classes, não? E a parte da Bíblia, e a parte espiritual também temos que estudar, irmãos, anatomia, fisiologia, estudar história, biologia, várias ciências, não? Pero temos que ter também 2 dias de prática, allá com os animais, allá com os árvores, allá com as hortaliças, allá com as abejas, com a padaneria, 2 dias a la prática, pero temos que dedicar também 2 dias a la obra misionera. Qualquer pastor, qualquer colportor, qualquer obreiro médico missioneiro, qualquer maestro que não tenha a experiência de tocar puertas, não pode ser um obreiro para o tempo del fim. Por isso, mis hermanos, que hoje temos um ministério arruinado. Os ministros, da maioria, nunca han dado um estudo bíblico em sua vida, nem sabe o que é colportar, porque foram, hermanos, à universidade, e a universidade os hace competir uno com o outro, quem hace mais, quem é mais inteligente, estamos ao mesmo plano del mundo. Então, 2 dias tocando puerta, 2 dias visitando a gente, assim que 2 dias em classe, 2 dias trabalhando a terra ou as indústrias, e 2 dias haciendo evangelismo. E el sábado, claro, adoramos o Senhor e hacemos sua obra. Esta é a verdadeira educação. Amém, hermanos? Uma educação completa. E de aí, hermanos, que temos então esses livros para respaldar todo o que estou dizendo. Miren, hermanos, se alguno pensa que eu estou louco hablando todo esto, ou que peguei a cabeça a um poste, agarrem este livro e leiam. ¿Pueden ler o nome de aí? La Educación. Hermanos, a maioria de los adventistas nem sequer conhece este livro, enquanto que há muitos educadores, gente acadêmica del mundo que não tem nada a ver com a igreja adventista e usa poderosamente este livro como um best-seller, como se fosse um livro melhor escrito, porque a pessoa que escreveu este livro, hermanos, tinha apenas 3 anos de ir à classe, pero a luz que ha recebido para este livro há mais de 100 anos atrás ultrapassa qualquer método acadêmico moderno. Decimos amém, hermanos? Aqui está a educação. Portanto, hermanos, esse vai ser o tema de agora que vamos estudar. E eu vou abrir a palavra de Deus, hermanos, que quisiera dizer que bonito a los hermanos que estão sendo golpeados. Agora estamos passando por muitas pruebas. En este momento, o enemigo ha procurado golpear-nos de todo lado. Pero yo en la mañana le dije a los hermanos, nada de negativismo, nada de pensamiento triste, nada de palabra dura, nada de mirada dura. Ahora, más que todo, tenemos que tener el carácter de Jesús. ¿Sabe cómo llamaba a la hermana White la escuela Madison? The Beautiful Farm, la hermosa finca de Dios. Porque, mis hermanos, no que seamos un montón de santos ahí, no, pero porque estamos procurando hacer la obra del Señor, como Deus manda. E como que Deus manda, mis hermanos? Deus manda salir de las ciudades e abrir
la obra, hermanos, como Él diseñó. De la misma manera como Noé, mis hermanos, obedeció al Señor. Y de esta manera, mis hermanos, el Señor bendijo a Noé. Queridos hermanos, aqui dejo como se diz, chamado a ustedes, estudios em educação cristiana. Há dois livros, este aqui que é La Educación e outro que é Estudios em Educação Cristiana, página 160. Debieran iniciar-se escolas de missão. É um mandato divino. Debieran iniciar-se escolas de missão, porque ellas, as escolas, apresurarão o fim. Se me instruyó que diga a aquellos que tienen recursos en abundancias. Tal vez yo estoy hablando ahora a un hermano que tiene casas, que tiene cuenta bancaria, que no sabe dónde poner su dinero, que ve que la crisis está llegando, que ya no podemos sacar el dinero del banco, que vamos a perder todo ese dinero. Aquí dice, se me instruyó que diga a aquellos que tienen recursos en abundancia, ayuden a la obra en Madison. Ustedes não têm tempo que perder. Escutem, hermanos, sigo lendo. Satanás pronto se levantará para criar obstáculos. Você crê que isso está acontecendo já agora? Claro que sim. Já está havendo um montão de obstáculos. Satanás pronto se levantará para criar obstáculos. Permitam que a obra avance mientras pueda. Fortaleçam este grupo de educadores para que continuem a boa obra em la qual estão ocupados e esfuercem-se para que outros se ocupem a hacer uma obra similar. Então, hermanos, allá em Sudamérica, allá em Argentina, em Peru, em Chile, hermanos de Sudamérica, temos que abrir a Escola Madison aí em Sudamérica, aí em Brasil, aí em vários lugares, também os hermanos de Centroamérica, aí em Equador, em Colômbia, Guatemala, El Salvador. Hermanos, temos que abrir esta obra. Unámonos para levar adelante os interesses del Senhor, para que Ele pueda preparar os jovens para esta hora. Dice aqui, hermanos, esfuercem-se para que outros se ocupem a hacer uma obra similar. Nós estamos falando aqui, hermanos, que estamos procurando gravar todo este processo, passo a passo, como estamos avançando esta obra, porque queremos que os hermanos vejam esses vídeos. Não é fácil, é uma batalha, é uma guerra, há pouco obreiro, há pouco recurso, pero o Senhor abre o mar a la vez que colocamos o pé. Sigo leyendo, dice assim, hermanos: entonces la luz de la verdad será llevada de una manera sencilla y efectiva y se realizará una gran obra. ¿Se realizará qué, hermanos? Una gran obra para el maestro en poco tiempo. ¿En cuánto tiempo, hermanos? En poco tiempo. ¿Ustedes creen esto? Yo creo. Por eso estoy trabajando día y noche para llevar adelante este proyecto. Esta madrugada, hermanos, 3:30, yo perdí el sueño y oraba al Señor. Y digo, Señor, ¿cómo puedo dormir? Yo tengo que hablar esto con más fuerza. Yo tengo que entender mejor este plan. Yo tengo que hacer algo para ayudar a estos jóvenes. Y hermanos, yo estoy tan enamorado de este tema que ustedes no tienen idea. E eu tenho apenas 2 hijos, eu pudiera agarrar mis hijitos e ir a Brasília e allá me esconder, e eu pudiera, hermanos, lavar como Pilato, lavar as manos. Pero mis hermanos, há miles e miles de jóvenes que agora vão ser tragados por esta ola de imoralidade, que não sabe que gênero pertence, esta hoja de materialismo, que é puro competência. Eu tenho meu carro mais bonito, a casa mais bonita, sou mais rico que você. Hermanos, hoje, hermanos, estamos sendo tragados como igreja, o inimigo nos está devorando e não estamos dando conta. Por isso, mis hermanos, se diz que tem que realizar-se uma grande obra para o maestro em pouco tempo, e que devemos esforçar-nos. Ela menciona que apoiem esses homens, em este caso aqui, ela está falando de Sutherland, que era o presidente, o diretor da escola, e Magan, que era o preceptor, pero ela mencionou que a obra que eles estavam fazendo estava agradando ao Senhor. Queridos hermanos, então, a escola Madison é um modelo de educação para o tempo del fim. Este mesmo livro diz, hermanos, a escola em Madison não só educa em el conhecimento de las escrituras, sino que dá um treinamento prático que capacita o estudante a sair como um missioneiro de sustento próprio ao campo, el qual é chamado. Então, hermanos, o que significa um treinamento prático? Hermanos, eu tive a alegria, a felicidade, a bem-aventurança, não? De estudar em uma escola adventista ao ano 1982, que aún era, mis hermanos, como que
un reflejo de la escuela Madison. Allá tenía ganadería, tenía panadería, tenía construcción, agricultura. Y yo, hermanos, me acuerdo que estudiábamos 5 horas y trabajábamos 5 horas. Así era. Yo estudié en una escuela así, 2 años. Y ahí aprendí a colportar y de ahí que empecé a ser colportor. Entonces, mis hermanos, esto dice que quando o estudante sai ao campo missioneiro, ele sabe o que fazer. Não tem que depender de, manda uma limosna aqui, uma ajuda. Não, ele sabe como sobreviver. E a la vez, hermanos, disse, em seus dias de estudante, se lhe ensina a construir simples substancialmente, a cultivar a terra e cuidar do almacenamento. Todas essas coisas são de gran valor educativo. Queridos hermanos, escutem isto. Nosotros en la ciudad somos colocados en un plan de competencia. Entonces el niño, este niño aquí, nota 10, este pobrecito aquí no sirve para nada. Hermanos, hoy a la mañana hablé, estoy allá en la iglesia de Garfield, una madre habló así, mi hijo, usted tiene que ir a la escuela, hacer la universidad, sacar un diploma para que usted sea alguien. ¿Cuál es el mensaje que está en la cabeza de este niño? Si yo quedo en la casa, no soy nadie. Si tengo que ir a la universidad para ser alguien, entonces no soy nada. No es cierto, hermanos. Todos tenemos un potencial. Todos somos criados, dice Isaías 43:7, con diploma, sin diploma, hermanos, con color blanco, amarillo, o lo que sea. Todos somos criados, sea hombre, mujer, adulto, pequeño, no importa. Todos somos criados ¿para qué? Para la gloria de Dios. Não é um diploma, não é uma matéria, não é um conhecimento que te vai a ser alguém mais importante que outra pessoa. E em la ciudad, hermanos, esto é o que os adventistas estamos colocando na cabeça de los niños. Então, você tem que ir à universidade, sacar um diploma de doutor, de licenciado, ou qualquer coisa, para que você pueda ser alguém. E depois, hermanos, essa pobre criatura sai de aí, tem um diploma, 2 diplomas, 3 diplomas, e não tem trabalho, não tem emprego, e agora está na calle. Porque não é um diploma que lo hace inteligente a uno. E, hermanos, escutem isto. Já 10 minutos, já vamos agora na Bíblia, ok? 10 minutos mais. Pero lo estou a propósito, hermanos, haciendo esto, porque eu estou desesperado. Esta madrugada me despertei e perdi o sueño, porque estou desesperado. Porque estamos em uma trampa e não nos dimos conta. Você talvez diga assim, não, pastor, você não me convence, eu tenho que poner mi hijo a la universidade, tenho que poner mi hijo a la educación mundana. Yo esta noche, hermanos, abrí una página que dice así, 15 millonarios sin carrera, está entre colchetes, y la clave de su éxito, emprendedor. Hermanos, escuchen esto, 15 millonários. Eu não estou dizendo que devemos ser milionários, porque para que queremos ser milionários? O que estou dizendo é que a carreira não hace uno rico, porque a ambição de uno é querer ser famoso ou rico. E não é certo. 15 milionários que aqui diz assim, que foram, hermanos, ao tope del éxito del mundo, não é nosso patrão, pero nomás para derrumbar el outro lado. Número 1 diz, de los 100 hombres mais ricos de la lista Forbes, 32 não têm estudos universitários, portanto não são poucos. Quer dizer que a carreira de um diploma, hermanos, não é o que hace uma pessoa, pues, exitosa. Aqui está, o mesmo mundo está reconhecendo. E disse o número 2, os 3 homens mais ricos do mundo em 2015 não têm estudos universitários. Um de eles, de hecho, não tem nem a secundária. Uau! Número 3, del 68 que se terminaram os estudos universitários, 9% cursou uma carreira artística. Hermanos, tuviera tempo para falar isso. Frente ao 8% que cursou econômica, o 3% que cursou finanças. O que significa esta palavra que cursou uma carreira artística? Hermanos, nós temos todos temos um potencial inerente. A célula é um programa de sabedoria, de inteligência. E não somente do ser humano, hermanos, qualquer célula viva, seja uma planta, seja um animal, é um desenho inteligente, porque refleja a criação que é dada por seu Criador. Por dizer,
Una célula, una planta, por decir, que es la más insignificante comparando con el ser humano, ¿no? Una semilla de una planta. Usted pone una semilla, usted no tiene que estar ahí cada día así, agarrando ahí, esforzando esa semilla para explotar, para romper el piso, para crecer, para nacer, desarrollarse. Después, cuando crece un poquito, usted no tiene que cada día estar ralando esta planta para crecer y crecer. No, usted la va a deformar si usted hace esto. Porque ella tiene un programa inerente en ella misma que ella va a crecer, aunque usted se esfuerza o no se esfuerza, si le da atención o no le da atención, ella va a crecer. Por tanto, el ser humano, hermanos, si la planta tiene ese programa, el ser humano más todavía, porque el ser humano fue diseñado, mis hermanos, para ser inteligente. Amén, hermanos? Por eso usted se aburre con los niños, que los niños están todo momento haciendo, preguntando. ¿Y para qué este? ¿Para qué aquello? Usted cree que ellos están aburriéndonos, pero no, ellos están aprendiendo. Ellos já têm por si solo, hermanos, esta característica para aprender, já está em el desenho de la genética del ser humano desarrollarse. Usted não tem que pisar al pie del niño e sacar por la cabeza para que ele crezca, pero así como ele cresce em estatura, também el niño va a crecer, hermanos, mirando el entorno. Ele mira a natureza, mira os animales, mira el cielo, mira a relação de papá e mamá. Ele está aprendendo todo o tempo. El niño não aprende tanto, hermanos, por palavras. 30% são as palavras, pero o restante el niño observa e ele vai copiar el modelo. Então, agora, hermanos, venimos e decimos assim: não, meu hijo tem que ir a la universidade, tem que ir a la escola del mundo. Queridos hermanos, aqui, terminando este tema aqui, disse aqui, hermanos, os mais conhecidos, Steve Jobs, o fundador da Apple, ele tem uma história das mais interessantes e bastante conhecida, não? Morreu de câncer de pâncreas. Aqui disse, não só abandonou a universidade, Steve Jobs, não só abandonou a universidade, sino que foi um niño dado em adopção, criado por um obreiro e uma ama de casa. Tras 6 meses em la universidade, tuvo que abandonarla porque não podia costear-se os estudos, aunque seguiu indo a las classes como oyente durante 1 ano e meio. A outra, hermanos, também Bill Gates. Bill Gates fundou a empresa que le hizo o homem mais rico del mundo, que é a Microsoft. E mientras estava estudando na Universidade de Harvard, não tardou mais de 1 ano em dar-se conta de que se quisiera dedicar-se à empresa e fazer que esta cresciera tanto como podia, devia abandonar a universidade e dedicar-se 100% de seu tempo em seu projeto. E assim lo hizo. Já viram, hermanos? Então, hoje nós estamos em um engano. E eu pudiera seguir, hermanos, leyendo aqui a história de um montão. Há um outro também que é muito conhecido, o criador de Facebook. Conhecem a ele, não? Um que é chamado Mark Zuckerberg. Yeah. É o criador de Facebook. Exatamente, ele teve uma experiência similar a de este que falei, de Bill Gates, e tras criar sua empresa, mientras era estudante em Harvard, abandonou a universidade 2 anos depois para poder dedicar-se ao completo a hacerla crescer a la empresa dele. Já vê? Então, temos vários exemplos, e aqui tenho uma lista de um montão de pessoas que milionárias, bilionárias, e não têm um diploma. Portanto, meus irmãos, se regresso à escola Madison, vamos encontrar, hermanos, de que este líder, que era o presidente Sutherland, quando a irmã White passou o descanso, ele, meus irmãos, começou a noviar, primeiro com a conferência e depois também com as organizações acadêmicas, e de aí, hermanos, que colocou a acreditação, e desta maneira Madison terminou caindo, meus irmãos, a la apostasia e perderam, então, o privilégio de ser, hermanos, esta potência ou este espetáculo que Deus estava haciendo desta escola. Bueno, mis hermanos, mi tiempo termina porque tengo que dar el tema ahora bíblico, 5 horas ahora, tenemos 45 minutos, ¿no? Para 30 minutos para el otro segmento. Vamos entonces, hermanos, orar, hablamos bastante sobre la escuela Madison hoy, ¿no? Yo voy a orar, hermanos, si alguno quiere acompañarme, yo voy a orar y pedir que Dios bendiga su santa palabra. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Pedimos, Señor, tu bendición al abrir tu palabra. Envía tu Espíritu con poder, ilumina nuestra mente, ayúdanos a entender la obra
para poder levar a los estudiantes agora a prepararem-se para a reta final, Senhor, para a crise estupenda que está às portas. Perdona nossas falhas como padres, como pastores, como líderes, Senhor, e ajuda-nos agora a velar por la juventude da igreja, a trabalhar com todo ânimo para preparar como a los jóvenes Daniel, José, Juan el Bautista, para servir a tus interesses eternos. Bendice, Senhor, esta hora de adoração. Te lo pedimos por Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, hermanos, com reverência. Dice o Santo Livro assim, Santiago, hermanos. Vamos ao livro de Santiago, capítulo 5. Miren que temos, hermanos, poderoso mensagem neste livro, Santiago, capítulo 5. Este livro, meus hermanos, pudiéramos dizer, é livro especial para o tempo del fim. Vamos estudar o capítulo 5, versículo 17. Diz assim, hermano Santiago, capítulo 5, versículo 17. Santiago, capítulo 5, versículo 17. Elías era homem sujeito a pasiones semejante a las nuestras, e orou fervientemente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra por 3 anos e 6 meses. Este livro, hermano Santiago, era detestado por el apóstolo por Martín Lutero. Era detestado por Martín Lutero, porque Martín Lutero estudava muito as epístolas de Pablo, mas que todos romanos, e ele predicava a justificação por fé. Pero o livro de Santiago, hermanos, é livro que predica muito as obras. E Martín Lutero odiava este livro, não lhe gostava muito e dizia que não deveria ser estudado. Pero este livro habla de 2 personagens interessantíssimos. Um é Elías. E o outro, hermanos, al capítulo 5 também, versículo 11, diz assim, Santiago 5:11. E aqui temos por bem-aventurado a los que sufrem. Habéis oído de la paciencia de Job, e habéis visto el fin del Senhor, que el Senhor es muy misericordioso y compasivo. Miren, mis hermanos, aquí habla de 2 hombres de Dios en Santiago, Elías y Job. Elías y Job. Estes 2 homens, mis hermanos, têm uma experiência muito interessante para os 144,000. Este livro, Santiago, hermanos, eu creio que foi livro escrito especialmente para os 144,000. ¿Por quê? Porque aqui diz claramente, mis hermanos, al capítulo 5, versículo 11, aqui que temos por bem-aventurado a los que sufrem. E se há uma generación en la tierra que va a conocer el sufrimiento, la hambruna, la demora, es el grupo final que va a enfrentar la crisis final. Por tanto, mis hermanos, el libro de Santiago es un libro que fue escrito para los que están en medio a la persecución. Usted va a decir, ¿y dónde está esto? Mira la introducción, dice así, hermanos, al capítulo 1 de Santiago, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Ahora le hago una pregunta, hermanos. ¿Por qué Santiago hace esta introducción? Mira la introducción. Santiago, siervo de Dios, ele era hermano carnal de Jesús por parte de María, ¿no? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus. Mira, hermanos, no había más las 12 tribus. Al tiempo de Santiago habían apenas las 2 tribus del sur, las 10 del norte habían desaparecido. Pero ¿cómo dice las 12 tribus? Porque él está refiriéndose al tiempo del fin y dice a los que están en la dispersión. ¿Sabe qué significa la dispersión? Bajo persecución. Por tanto, mis hermanos, este libro es escrito para el contexto de aquellos que sufren y que están, ¿qué?
bajo la persecución. Y de ahí que la experiencia de Job y la experiencia de Elías es, mis hermanos, como una cartilla, como un guía, como un navegador para los 144,000. Y de ahí, mis hermanos, que la experiencia de Job, más que todo, es una experiencia única. Porque Job no entendía, mis hermanos, lo que estaba pasando en su vida. Job, mis hermanos, era um homem consagrado, era um homem rico, era um homem espiritual, tinha uma família bonita. A Bíblia diz que o mesmo Deus mirou del cielo a la tierra e dijo a Satanás: allá está Job, um homem recto, puro, perfeito, temeroso de Deus e apartado del mal. Quiere decir, hermanos, a única generação que vai chegar a esta condição serão os 144,000. E como lo sei? Porque a Bíblia lo diz. El capítulo 14 diz assim, hermanos, aqui em Apocalipse, capítulo 14, diz assim, hermanos, el versículo 5, e em suas bocas, hablando de los 144,000, não foi achada mentira, pois são, de que maneira, hermanos, como são os 144,000? Pois são sem mancha, delante del trono de Dios. Entonces, mis hermanos, ellos no tienen mentira, no tienen arruga, no tienen mancha. Este grupo, mis hermanos, también como Job, logró alcanzar una condición de pureza. Ahora escuchen esto, hermanos. ¿En qué parte del planeta Tierra podemos llegar a esta condición? Ahí es donde ya no tengo tiempo, porque yo tengo escrito. Es solamente aquellos que van al campo que pueden lograr alcanzar esta condición, hermanos. En el campo vamos a llegar a una condición de santificación que no podemos lograr en las ciudades, porque en la ciudad está Satanás, en la ciudad está inmoralidad, en la ciudad está la competencia, en la ciudad está, mis hermanos, todo tipo de trampa para que não podemos lograr chegar à santificação. E nós queremos que nossos filhos sejam santos, que nossa vida espiritual melhore, pero quedamos em la cidade e cada vez seremos mais mundanos em la cidade. Em la cidade seremos cada vez mais carnales, cada vez mais intemperantes e cada vez mais cerca do inimigo, porque na cidade estamos mirando todo o tempo, hermanos, pornografia, outdoors com mulheres desnudas, todo o tempo estamos escutando música mundana, que não colocamos, pelo vizinho coloca em el autobús, em el supermercado, todo o tempo estamos escutando a música mundana, e de aí, hermanos, que nossos sentidos estão sendo, mis hermanos, alterados por causa do contato com o pecado. Agora, uma parte importante, hermanos, é que este livro de Job menciona que Job, mis hermanos, estava enfrentando uma guerra especial com Satanás, pero ele não sabia. E de aí que os 144,000, mis hermanos, dice a Bíblia, em el livro de Apocalipse, capítulo 12, também tendrão uma batalha especial com o inimigo, porque diz que o inimigo está irado contra a mulher e foi pelear contra el remanente, el descendente de la mujer, que são os 144,000, la última geração. Muitos estão peleando de que este grupo é simbólico, outros dizem que é literal. Eu mais que todo creio que é literal, pero pode estar enganado. Disse a irmã White, lo que pronto sabremos. Pero uma coisa eu sei, que seja literal ou simbólica, isso sei e puedo ler. E isso está escrito aqui, hermanos, e disse assim, al comentário da irmã White, al pie de página desta Bíblia que tenho à mano, disse assim, hermanos, la sierva del Senhor, a respeito deste grupo selecto, al comentário al capítulo 7, disse aqui o texto. Lo sei de memória, pero vou abrir aqui para confirmar nomás, para que ustedes possam ler também. Disse assim, hermanos, Apocalipse capítulo 7, disse la sierva del Senhor, hermanos, al comentário del versículo 4 al 17. Pero eu vou ler nomás uma frase. Disse assim: esforcémonos com todo o poder que Deus nos ha dado para estar entre os 144,000. ¿Escucharam esto? Esforcémonos com todo o poder que Deus nos ha dado para estar entre os 144,000. Então, uma pergunta, hermanos, como vamos esforçar-nos assim? Eu quero estar 144,000, eu quero estar... Assim que é esforçar-se? Não. Esforçar-se para estar entre os 144,000 é ter uma experiência única com o Senhor, igual que Job, igual que Elías.
¿Están entendiendo el tema? Es tener una relación, porque Dios, hermanos, nos ama a todos, hasta los impíos, el Señor ama a todos, pero unos somos hijos de Dios, y aparte de ser hijos de Dios, somos siervos de Dios. ¿Entendieron esto? Yo puedo ser hijo de Dios, yo acepto a Jesucristo como mi Salvador, tengo seguridad que mi nombre está escrito en el libro de la vida, y es todo. Pero mis hermanos, Dios tiene a la 11ª hora, no solamente hijos e hijas, pero Dios también tiene siervos que Él va a hacer su obra. ¿Entendieron? Entonces, hermanos, por eso Romanos 11, el apóstol Pablo discute, si los judíos ya no son siervos de Dios, sí, pero pueden ser hijos de Dios. Los judíos pueden aceptar a Jesús como cualquier cristiano y ser hijo de Dios, pero como nación, ellos ya no son siervos de Dios, ¿entendieron? Pero ahora, mis hermanos, Dios a la recta final va a tener un grupo de siervos que le va a glorificar. Y este grupo, hermanos, al regreso al libro de Santiago, este grupo, mis hermanos, va a pasar por el horno ardiente. Por eso dice, bienaventurados los que, ¿quién se acuerda? Los que sufren. Este grupo, mis hermanos, va a sufrir como ningún grupo ha sufrido antes, los 144,000. La sierva de Dios dice al conflicto de los siglos que vamos a pasar por el hambre, la demora y el cansancio. Vamos a pasar por el período, hermanos, cuando la tierra será completamente devastada. Nosotros vamos a contemplar con nuestros ojos, mis hermanos, la destrucción de todas las cosas. La naturaleza, hermanos, todo será destruído. Ahora escuchen esto. ¿Cuáles son los puntos altos para que los 144,000 puedan pasar? La gran tribulación. No solamente antes de la gracia, pero después del cierre de la gracia. La última batalla de Satanás contra la ley de Dios, y por eso que el sábado será la piedra de toque de lealtad. Y también, hermanos, ahora la parte más importante que nos interesa es que los 144,000 son aquellas vírgenes que tienen que dar a la trompeta el sonido certero y que tienen que dar la voz, ahí viene el esposo, el alto clamor. Amén. Ahora escucha esto. Usted fuera un general, mandaría un ejército a la guerra sin ninguna preparación? No, pues usted tendría que meses o años estar preparando este ejército. Usted tiene que tener la seguridad que cada soldado rodando y cayendo puede dar un balazo al blanco de manera certera. Usted tiene que entender que cada soldado tiene la competencia de brincar un muro, una cerca y caer parado del otro lado. Hay un entrenamiento, hay una parte psicológica que cuando un soldado va a la guerra, él tiene que ya ir con la victoria garantizada, ele tem que ir sabendo que vai ganhar, porque se vai um soldado à la guerra com uma mentalidade negativa, com o pensamento de que vai ser derrotado, este soldado vai influenciar o outro, e agora todo o exército vai estar apanicado com medo. Por isso, hermanos, Deus tem que fazer uma obra com nós outros agora, e não estamos preparados. Por isso disse aqui, hermanos, esforcémonos com todas as forças que Deus nos ha dado para estar entre este grupo. No es que Dios no te quiere como hijo, como hija de Dios, te puede aceptar a Jesús y ir al cielo, pero usted va a ser colocado al descanso. Si usted quiere ser parte del grupo selecto de Dios, usted tiene que prepararse. Por tanto, mis hermanos, los 144,000 tienen que ser temperantes, tienen que ser, mis hermanos, veganos, tienen que ser sanos. Ou usted mandaria um soldado obeso a la guerra, ou um soldado que está com câncer, ou um soldado que está todo lleno de enfermidades crônicas. Não. Número 2, mis hermanos, los soldados tienen que estar, mis hermanos, con una actitud mental positiva, de victoria, porque el Cordero, mis hermanos, nos va a llevar al fracaso. ¿Así es? No, el Cordero no nos va a llevar al fracaso. El Cordero nos va a llevar a la victoria. Entonces tenemos que ir con una actitud de victoria. Y de ahí, mis hermanos, que debemos entonces ser burilados, queimados, ser preparados. Y por eso dice, hermanos, aqui al capítulo 1 de Santiago, versículo 2, dice así, Santiago 1:2, hermanos míos, está hablando a los 144,000, está hablando a aquella generación de Laodicea, que no puede continuar en un espíritu tibio, que tiene que cambiar. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en muchas tribulaciones, en diversas pruebas, sabiendo que la prueba
de vuestra fe te produce ¿qué? Oh, ahí está la palabra. ¿Produce qué, hermanos? Paciencia. ¿Qué decía de Job? Paciente. ¿Qué dice Apocalipsis 14, 12? Aquí está la paciencia de los santos. ¿Está o no está hablando a los 144,000? Dice que la prueba produce paciencia, mas tenga, dice el versículo 4, la paciencia su obra completa, para que seáis, ¿a dónde nos lleva la paciencia, hermanos? Para que seáis perfectos. Os 144,000 serán sin mancha, serán sin arruga, ellos serán como perfectos. Amén, hermanos. La última generación. Y hermanos, qué hermoso poder entender eso. Dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y hermanos, Dios va a tener una generación ahora distinta, diferente. ¿Por qué debo mandar mis hijos a la escuela de los profetas? Porque allá vamos a desarrollar la agricultura. La agricultura, hermanos, no es como pensamos que usted echa un grano y sale un pan al otro día, o ya sale un pie de repollo, así, un tomate listo. No, la agricultura es un proceso de paciencia. Y el libro de Santiago, al capítulo 5, allá dice así, hermanos, hablando de este tema, versículo 7, por tanto, Santiago 5, 7, por tanto, hermanos, tened, 5:7, tened, ¿quién quiere ayudarme? ¿Qué debemos tener, hermanos? Santiago 5:7, paciencia, ¿hasta cuándo? ¿Quién va a tener paciencia hasta la venida del Señor? ¿Cuál es el grupo que va a tener que tener paciencia hasta que Él venga? Los 144,000. ¿Agarraron la idea? Aquí no está hablando a las generaciones pasadas, porque el único grupo que va a tener paciencia a aguardar la venida del Señor van a ser aquellos que no van a conocer la muerte como Elías. Van a ser pacientes, perseverantes, hasta que sean arrebatados al cielo en vida. Hermanos, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia como Job, ¿no? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba ¿qué? Ahí está. ¿Qué debemos esperar, hermanos, que venga ahora? La lluvia temprana y la lluvia tardía. Y hermanos, qué tema tan hermoso. Estamos leyendo la palabra del Señor, es el mapa para los 144,000. Este libro fue diseñado para los 144,000. Tened también, dice el versículo 8, tened también vosotros paciencias y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y hermanos, no os quejáis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante a las puertas. Y hermanos, escuchen esto. El enemigo nos quiere colocar uno contra el otro. ¿Usted cree que vamos a poder ser felices allá a la finca, a la montaña, peleando uno con el otro? No, porque usted, la culpa es suya, usted no hizo eso, no, también usted no hizo. Hermanos, no, lea otra vez el texto, dice, también tened paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra los otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está a las puertas. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y ahora en el versículo 11 habla de Job. Y aquí tenemos, por bienaventurado a los que sufren, habéis oído de la paciencia de Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermanos, yo pudiera alargar esto, pero yo tengo que terminar en 10 minutos, que tenemos que cerrar este lugar. Vamos a leer un poquito el libro, los libros de la hermana Juan. Ya miramos que el libro de Santiago tiene demasiada luz para los 144,000. Queridos hermanos, en esta hora nosotros no podemos, mis hermanos, ser distintos o diferentes. Entonces tenemos que formar ahora un carácter de paciencia, de perseverancia, de pureza, un carácter, hermanos, donde yo no esté buscando los defectos uno del otro para acusar a otros, y sí para ser cambiado. Ahora, vamos parte por parte. Aquí tengo el libro Evangelismo. ¿A dónde debemos ir, como mencionamos hace un momento, para desarrollar un carácter como Dios espera? Al campo. Ahora escuchen esto. Aquí tengo el libro Evangelismo, página 39. Dice, se alcanza más fácilmente a la gente del campo. Dice, la gente
que vive em las zonas rurales é a menudo mais facilmente alcançada que as que vivem nas cidades densamente pobladas. Em el primer caso, que é afuera, no el campo, em el primer caso, em meio de las escenas de la naturaleza, el carácter cristiano se forma mais facilmente que entre la maldad de la vida urbana. Los pastores estão dizendo, não, isso de ir al campo, isso é loucura, fanatismo, isso é lunático. Não, hermano, escutem, la sierva del Senhor foi iluminada e disse outra vez aqui, em meio das escenas da natureza, o caráter cristiano se forma mais facilmente que entre a maldade da vida urbana. Queridos hermanos, nós estamos hoje atrasados para fazer esta obra, por isso devemos dar prisa, hermanos, como disse aqui a página 39, livro Evangelismo, devemos, meus hermanos, dar prisa de ir ao campo, ¿por quê? Para formar caráter como Deus manda. Caráter de pureza, mis hermanos, caráter de amor. Escutem esto, hermanos, na natureza, uno se compadece com as coisas que mira. Por decir, eu fui a lavar o carro e mirei gatito. E então pensei, que raro, aqui é bueiro, uma tuberia por abaixo da calle, aqui não é uma casa, e aonde vai este gatito? Era pitiquinho, muito pequeno. Então, fui à gasolinera, coloquei meu carro aí, caminhei hasta allá, e quando cheguei allá e mirei que não era eram 5 gatitos. Então, fui à casa e mirei que eles estavam muito assim, flaquitos, não? Débiles e desnutridos, e então agarrei água, levei comida, porque tenho 2 gatitos na casa, tinha comida de gatos, e levei allá. E quando cheguei allá, me deparei com a mamá, a gata mamá, negra, bonita, com os olhos amarillos. E ela, claro, já se puso a la posição de defesa, porque não me conhecia. Pero, resumindo, hermanos, eu empecé, pouco a pouco, traía comida por la mañana, por la tarde. Agora a mamá, a gata grande, já é minha amiga, já vem comigo. E agora, então, vino para cá e disse a minha esposa com os niños, lleven a comida, porque quando regrese vai colocar uma jaula para agarrar a todos os 5, ¿no? 6, porque são 5 pequenos de la madre, para levá-los a lugar apropriado, não? Então, hermanos, agarra amor com a natureza, agarra amor, hermanos, e se compadece de los animales. Mis hijos, se não, nas cidades te passa volando que vai pensar em gato, não? Se aún mata al gato aquela cidade, não? É correto. Então, pero a outra coisa, hermanos, que quisiera comentar é que eu miro agora o amor de mis hijos por los animales. En la ciudad, ¿sabe cuál era el juguete de mis hijos? Comprar ahí una muñeca, un animal, un gato, un perro de peluche, algo así, y así andaba con esta cosa para acá, para allá, pero allá no. Allá, hermanos, tratamos con la naturaleza. Ahora tenemos las gallinas, y entonces yo que cuido las gallinas, y tenemos 3 gallinas con pollitos, ¿no? Y entonces una de ellas hizo su nido mais elevado que o piso do gallinero, e então pollito quando nasceu, o huevo, não sei se rolou para lado e se foi lejos, assim, estava lejos do nido, e era frio à noite, então à manhã, quando fui colocar comida às gallinas, eu mirei que ele estava aí pobrecito, assim, já mal se movia, né? Então eu agarrei rápido, fui adentro da casa, e disse a minha esposa, prenda o secador de pelo, não? Porque aí ele põe calor ao pollo e rápido ele já estava aí ressuscitado, bem feliz. E pensei, vou levar allá com a gallina e, bueno, allá em trabalho de la mamá, pues vai estar protegido. E quando fui, hermanos, pues eu já tinha roupa de viajar. Quando fui arrodillar-me para poner el pollillo abaixo de la gallina, que agarrei papel grueso que estava aí, havia outro abaixo del papel. Pero esse sim estava mais morto que vivo. Então já chegaram os niños para mirar o que estava haciendo, e eu agarrei este outro, porque o primeiro se ressuscitou e foi com a mamá e todo, bueno, pero quando agarrei este outro estava gelado. Então eu lhe dije aos niños, bueno, eu vou matar este. Não, papá, não. E me fizeram griterio, não lo mate, não lo mate. E então, hermanos, tratamos de ressuscitar o outro pollito, pero não, este já estava gelado, se murió. Pero lo que quero comentar, hermanos, es que como los niños se criam sentimentos. Isso não é um juguete,
isso é uma vida, e eles sabem que eles têm que cuidar, e me gritaram, papá, não lo mates, por favor, não lo mates. O pollito estava mais morto que vivo, e depois morreu, minha esposa me falou por telefone que morreu, pero eles quiseram cuidarlo. Hermanos, isto desarrolla sentimentos, isto desarrolla amor verdadeiro. Hermanos, em la ciudad nosotros somos um número, nosotros somos como que uma coisa, nosotros, hermanos, em la ciudad não somos amados, não amamos a la maneira como devemos amar, e se não recebimos, não podemos dar. Por isso, meus hermanos, eu quero falar um montão de temas agora sobre a verdadeira educação e dizer, hermanos, de que quando nós outros não recebemos amor, nós outros criamos um comportamento mecanizado. Ou você pensa que se você manda tu filho à escola, a maestra está dizendo, ai, meu amor, venga cá, dá-me um abraço, como te amo. Não, ela vai dizer, fulano, presente, ciclano, aqui. É um número, não há amor. É um comportamento mecanizado. A ver sua nota. 7, bueno, excelente. A sua nota, 3, não, você tem que ser reprovado. Hermanos, nós agora estamos em la ciudad e colocando nossos filhos bajo Babilônia, bajo um pensamento jesuíta, bajo um critério de castigo. Você não logrou a nota, você tem que sofrer o castigo. Então, se você não é uma pessoa inteligente, você não é capaz, e isso massacra a nossos filhos, destrui nossos filhos. Hermanos, eu vim, hermanos, de uma existência miserável, e me dói muita tristeza falar isso, porque minha mamá não conhecia esses temas que estou predicando. Um dia um maestro, hermanos, agarrou assim uma hoja e disse, oh, Juárez, agora vai andar de bicicleta, não? Aqui tem 2 ceros. 2 ceros, 2 ruedas, não? Então vai andar de bicicleta, fazendo sátira. Haciendo chiste, como se diz? Chiste, não? Burla, graças. Haciendo burla comigo em meio a todos os estudantes, haciendo burla. Eu tinha ganas de sair correndo com minha nota de 0 e 0. Pero, mis hermanos, eu não tinha aquele dom, pero tinha outros dones que Deus me havia dado. Deus não deu os mesmos dones para todos, e a maestra juzga todos de la mesma maneira, e se uno não califica, esta pessoa é destruída aí mesmo. E nós outros estamos colaborando para destruir nossos filhos, e agora sua autoestima, ele vai sair de aí pensando, melhor quitar-me a vida, porque eu não sirvo para nada. Hermanos, o plano de Satanás é um plano perfeito. Por isso, hermanos, que nós outros devemos ser mais inteligentes, porque Deus nos ha dado luz, Deus nos ha dado sua palavra. Quando vamos ao campo, talvez você não seja bueno na área, mas você vai ser bueno em outra área. Por isso, hermanos, que estes homens que acabo de ler aqui, não foram à secundária, não sacaram o bacharelato, não têm uma maestria, não têm doutorado, mas são milionários. Não estou dizendo que temos que ser milionários, mas estou dizendo de que a escola não é o único caminho, porque esta escola, meus hermanos, é um projeto jesuíta, para destruir nuestras emoções, para destruir nossa capacidade de criatividade. A escola, você está dentro de um modelo, e uma vez que você não alcança este modelo, que é mecânico, você tem que comportar-se dentro dos parâmetros do modelo, e se você não sigue o modelo, você está descalificado. Hermanos, o Senhor quer salvar a nossos niños, nossos jóvenes. Aún há tempo, meus hermanos. Queridos hermanos, em este momento, o Senhor pide que nós velemos por nossa vida espiritual, velemos por nossos niños, velemos por nossa igreja, porque, meus hermanos, o inimigo está como um leão rugente para destruir-nos. Eu agarrei um livro equivocado aqui e já vou terminar, por isso, a la sequência, vamos estar predicando os outros temas. Eu tenho muito material, como você pode ver, mas eu quero terminar com o livro El Ministério Médico, a la página 189. É tempo de que, como cristianos, alcancemos uma norma mais elevada. Não permita a Deus que nenhuma instituição que Ele ha plantado se convierta em um meio de atrair a las almas a um lugar donde se ensine a iniquidade. Que todos aprendam mansidumbre de coração em la escuela de Cristo. Mira, mis hermanos, el Señor nos quiere poner a su escuela, así como Él colocó a Moisés, así como Él colocó a Daniel, así como Él colocó a Josué también, pero a José en Egipto. El Señor colocó ahora, mis hermanos, Elías en la escuela, porque Elías tenía que prepararse, hermanos, para entrar en la escuela superior, la escuela del cielo. Amén. Queridos hermanos, los 144,000
serão preparados de maneira especial para a última obra. Por isso leí esse texto, hermanos. Esforcémonos com todas as forças que Deus nos ha dado para estar entre os 144,000. Dice a Bíblia, meus irmãos, que Jesus foi visto sobre o mar de vidro, mas ele não estava solo. Com ele estavam os 144,000. Eles são levitas, eles são ajudantes del Cordeiro, eles seguem al Cordeiro por toda a eternidade, porque lo seguiram aqui, hermanos, em meio às pruebas mais duras, à la crise mais dura de todos os tempos. Le gostaria hoje de ser parte deste grupo de siervos especiais de Deus? Queridos hermanos, o cielo nos está chamando agora para apoiar sua obra, para hacer sua obra. Apoyemos nossos jóvenes, oremos por nossos familiares, por nossos queridos, oremos por los pastores, por nossos hermanos, por los obreros, hermanos colportores, por los evangelistas, por los obreros médicos misioneros, para que podamos concluir a obra do Senhor com alegria. Vamos, hermanos, a arrodillar-nos e vamos orar. Oremos. Amado Padre, gracias, Senhor, por este sábado. Tanta luz, Senhor, que emana de tu palavra. Esta manhã estivemos tão contentes também com nossos irmãos e recebimos a luz quando dizia tu palavra em Jeremias 33:3, clama a mim e te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Oh, Senhor, graças, porque agora, através de tu palavra, podemos ter os olhos abertos, podemos discernir los tiempos em que vivimos. Dice tu palavra que o Senhor não hará nada sem primeiro revelar seus secretos a seus siervos, os profetas. Dá-nos sabedoria, Senhor, dá-nos reverência, dá-nos humildade, pero dá-nos também perseverança e, mais que todo, como estudamos, dá-nos paciência para não desanimar. Bendice esta congregação, bendice esta obra, Senhor, bendice este ministério. Oh, Senhor, tu estás mirando todo o que está acontecendo agora. Rompe, Senhor, com as cadenas que o inimigo ha colocado em nós outros. Quita, Senhor, qualquer diferença, qualquer divisão, qualquer pensamento negativo, Senhor, qualquer mágoa que haya entre os irmãos. Oh, Senhor, ajuda-nos a amar-nos uns aos outros, ajuda-nos a perdonar-nos uns aos outros, e de esta maneira vamos romper com o império das tinieblas, vamos resgatar almas da rebelião de Satanás para o reino de luz. Oh, Padre amado, ajuda-nos a amar a Jesus e obedecer sua santa palavra. Envia seu Espírito Santo com poder a nossa vida. Pedimos por nossos queridos, pedimos por os jovens. Ajuda-nos, Senhor, a abrir essa escola, se é de tu agrado agora, em este momento, Senhor. Te lo pedimos todo por Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Amém.